Meus irmãos, lembro quando a gente começou a meditar no livro do profeta Isaías, na minha primeira mensagem, no capítulo 40, eu comecei dizendo assim, estamos vivendo dias difíceis. E estamos mesmo, no mundo inteiro, aqui no nosso país também, e aqui no nosso país, principalmente na questão política. Até hoje eu, de certa forma, me calei, por entender que o meu papel é pregar a palavra de Deus e colocar pessoas e situações na presença de Deus em oração. Lá em Mateus, capítulo 22, alguns fariseus e alguns herodianos trouxeram uma moeda até Jesus Cristo, e um denário tinha a imagem do imperador romano César. E perguntaram a Jesus se era lícito pagar tributo a César. E Jesus Cristo disse, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Tem coisas que são de César, tem coisas que são de Deus. E eu tinha pensado em pregar hoje alguma coisa referente à ceia, algo que vem sendo trabalhado na minha mente, eu creio, pelo Espírito Santo, não sobre a ceia aqui, mas sobre a grande ceia da qual nós iremos participar, nós os salvos em Cristo Jesus. Mas aí na madrugada de segunda para terça-feira, eu estava orando, Deus me mandou nesse texto que eu vou pregar agora. Eu não vou falar a partidários do partido A ou do partido B, não vou falar de nenhum candidato político, ou para pessoas que votaram nesse ou votaram naquele. Eu vou falar para pessoas que se dizem cristãs, mesmo que estejam de um lado ou de outro, que, no meu entender, no meu cristão, não deve ter o lado de cá e o lado de lá. Todos nós estamos do mesmo lado. Hoje eu estava conversando com duas pessoas ali na porta da igreja, e eu estava falando exatamente sobre isso. A ideia é mais ou menos a seguinte: dois times rivais, quando eles jogam, dois times brasileiros rivais, quando eles jogam, os torcedores de um time se tornam quase que inimigos dos torcedores de outro time. Às vezes tem briga, tem até morte. Mas aí quando a seleção brasileira vai jogar, aí esses times rivais se unem para torcer pelo time, pela seleção brasileira. É mais ou menos isso que nós temos que entender. Nós somos cristãos. E embora tenhamos votado em pessoas diferentes, mas isso não pode estar acima da nossa comunhão, da nossa fraternidade, do nosso amor. Eu estou falando isso porque, infelizmente, a política criou dois polos. Aliás, não foi só a política. A coisa parece que vem sendo trabalhada assim, desde a pandemia. Começou uma divisão medonha, os que vacinavam, os que não vacinavam, os que eram a favor da vacina, os que eram contra a vacina. E começou até algumas questões. E o que eu tenho visto, porque eu participo de alguns grupos, de pessoas saindo magoadas, feridas, ofendendo, sendo ofendidas, pessoas cristãs, irmãos em Cristo. Isso em grupo de família, em grupo de amigos, em grupo de não sei o quê, nesse grupo, naquele, até em grupo de igreja, isso às vezes acontece. A gente colocando coisas deste mundo acima do que é celestial. Quando a gente canta, eu gosto de prestar bastante atenção na letra. Aí nós cantamos assim, abriu mão da sua glória. Nós não temos capacidade de imaginar o que Jesus Cristo fez. Quando ele abriu mão da sua glória e se tornou homem. Mas nós não queremos abrir mão de algumas coisas das quais nós podemos abrir mão, pelo menos em função do nosso irmão, do nosso próximo, daquele por quem Jesus Cristo morreu. Depois nós cantamos, eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre abraçar, defender. E no dia a dia isso não acontece. Aí assim a gente termina dizendo assim, a coroa, quem é que vai me dar? A coroa
Jesus me dará. Não vai ser nenhum homem. No final das contas, é Jesus. É Jesus. Então, nós como igreja, nós não podemos deixar acontecer entre nós essa polarização. Quando eu estou falando nós igreja, eu estou falando de todas as igrejas cristãs. Se tiver alguém do outro lado aí, participando desse culto, vai ver essa mensagem, você está incluído se você é cristão. Nós não poderíamos deixar isso acontecer entre nós. Porque Jesus Cristo, ele já disse o seguinte: se um reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não subsistirá. Se uma casa estiver dividida contra si mesma, tal casa não poderá resistir. E se nós trouxermos para nós, se uma igreja estiver dividida contra si mesma, ela não subsistirá. O apóstolo Paulo diz lá em Efésios 6, versículo 12, que a nossa luta não é contra sangue e carne. Nossa luta não é uns contra os outros, a nossa luta é contra seres espirituais do mal, que ele chama de potestades, principados, dominadores desse mundo tenebroso, forças espirituais do mal, que estão ao nosso derredor como um leão que ruge, esperando a gente dar uma brecha para ele entrar, e nesse caso do qual eu estou falando, nos separar, nos dividir, para que como igreja nós não consigamos subsistir. E como eu falei, o que nós temos visto? Na família, pessoas magoando, sendo magoadas, ofendendo e sendo ofendidas. Nas igrejas, irmãos amados também agindo assim. Foi com muita tristeza que eu vi pelo menos 2 vídeos, pastores dizendo: se você é do partido tal, saia dessa igreja. Se você não sair, eu vou te expulsar. Eu vi. Mas vi também pessoas sendo lideradas, também ofendendo e xingando seus líderes e falando coisas que não poderiam nem deveriam sair da boca de um cristão, porque de onde sai água doce não pode sair água salgada, diz Tiago. Essas coisas deixam a gente triste. A gente vê irmãos amados se ofendendo. Isso não podemos deixar, porque senão nós estamos pegando o que Jesus Cristo fez e desfazendo. Lá em Gálatas está escrito que ele derrubou a parede que nos separava. E nós estamos pegando lá o entulho, estamos construindo paredes novamente com aquele entulho, sem pensarmos na questão espiritual. Nós não somos mais desse mundo, Jesus Cristo disse. Nós estamos aqui, mas nós não somos mais daqui. A nossa pátria está lá no céu. É lá que nós estamos sendo aguardados. Eu entendo que enquanto nós cristãos estivermos brigando entre nós, o inimigo está feliz e a igreja sendo enfraquecida. E é isso o que o nosso inimigo quer. Fazer com que a igreja perca a sua essência. E a essência da igreja é amar. Amar. Amai-vos uns aos outros. Filhinhos, amai-vos uns aos outros. A essência da igreja é amar tanto que a gente tem que amar até os nossos inimigos, quanto mais os nossos irmãos. A essência da igreja é abençoar os que nos perseguem. É abençoar os que nos maldizem. Essa é a essência da igreja. É pregar o evangelho a toda criatura. Toda criatura significa toda criatura, não importa quem seja. Não é só quem a gente ama. Não é só pessoas por quem nós temos simpatia. É toda criatura. Jesus estava lá na cruz e sendo zombado, blasfemado, e ele olha para aquelas pessoas e ele as ama e tem compaixão e diz: Pai, perdoa, porque elas não sabem o que fazem. Eu acredito que muitos de nós estamos dizendo e fazendo coisas que nós nem sabemos o que estamos fazendo ou dizendo. Precisamos pensar no que é igreja. O que é igreja? Nós sabemos de cor e até recitamos 2 Crônicas 7,14. Quer ver como nós sabemos de cor? Se o meu povo se humilhar,
orar, me buscar, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Por que nós excluímos algumas coisas? A primeira diz assim, se o meu povo que se chama pelo meu nome, o meu povo, não tem dois povos, é o meu povo, não tem dois lados, é um só, que se chama pelo meu nome. Aí vem a primeira coisa, se humilhar. Não, orar e buscar a gente tem feito. Mas se humilhar e se converter dos nossos maus caminhos, aí parece que já não é para nós, é para o outro. Parece que é sempre para o outro. Ele que tem que se humilhar, ele que tem que se converter dos seus maus caminhos. Não, o meu povo, um povo só. Então Deus só tem um povo, né? Aqui tem 4 condicionais, humilhar, orar, buscar, se converter. Aí sim, aí vem o resultado. Então eu ouvirei dos céus. Mas, irmãos, eu estou falando dessas coisas aqui apenas para os irmãos entenderem aquilo que Deus colocou no meu coração. Mas naquela madrugada na qual eu estava orando, Deus colocou no meu coração foi uma outra oração. A oração mais conhecida da Bíblia. A oração mais proferida por aqueles que creem em Deus. A oração que ficou conhecida como oração do Pai Nosso, ou a oração dominical. E eu quero convidar você a nós pensarmos e refletirmos nessa oração essa noite. Abra sua Bíblia em Mateus 6, versículos 9 a 13. Mateus, capítulo 6, versículo 9 a 13. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Amém. O Senhor Jesus Cristo, Ele está ensinando essa oração aqui para os seus discípulos. Está aí no versículo 5, e quando orardes, ele está falando com os seus discípulos, quando orardes, não sereis como os hipócritas contra as outras pessoas. Aí ele vai dizer a forma correta de orar. E aí já começa o versículo 9 dizendo, portanto, né, ligando ao que ele falou anteriormente, vós orareis assim. E nós encontramos aqui nesta oração algumas petições. Jesus disse que nós temos que começar orando dizendo assim, Pai nosso que estás nos céus. Essa palavra Pai, ela significa superioridade, familiaridade. Só pode chamar Deus de Pai quem realmente é filho de Deus. E a Bíblia diz que nem todos são filhos de Deus, mas somente aqueles que creem em Jesus Cristo como Salvador e Senhor. Mas Jesus Cristo disse que nós temos que dizer Pai Nosso. Não é o meu Pai e o teu Pai. É o nosso Pai, é um Pai só de todos nós. Do qual nós somos filhos. Então, quando Jesus disse que nós devemos orar dizendo Pai Nosso, Ele está falando aqui de familiaridade, de unidade. Nós temos o mesmo DNA espiritual. Foi o mesmo sangue que foi derramado ali na cruz do Calvário para nos lavar e nos purificar de todo o pecado. Foi apenas um Jesus Cristo que morreu na cruz para pagar o preço do nosso pecado. O meu Pai é o seu Pai é o meu Pai, o nosso Deus. E nós somos irmãos do nosso Senhor Jesus Cristo. Aí Jesus Cristo diz que nós devemos ainda dizer, Pai nosso que estás nos céus. Para mim isso aqui, resumindo, fala de onisciência, onipresença e da onipotência de Deus, porque Ele está nos céus. Então essa expressão fala do nosso relacionamento com Deus. Ele é o nosso Pai, mas fala também do nosso relacionamento uns com os outros. Se Ele é o nosso Pai, então nós somos o quê? Irmãos. Nós somos irmãos. Irmãos. Jesus, quando ressuscitou, encontrou com Maria Madalena.
e ele disse para Madalena que ela fosse dizer aos seus irmãos. Ele diz assim, ao meu pai e vosso pai. Lá em Hebreus capítulo 2, diz que Jesus não se envergonha de nos chamar de irmãos. Porque nós somos seus irmãos e somos irmãos também uns dos outros. Mas aí Jesus continua dizendo que a gente deve dizer, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. O nome de Deus deve ser honrado por nós. O nome de Deus deve ser venerado por cada um de nós. Quando Jesus ensina isso, está em foco aqui a honra de Deus entre os homens. E nós precisamos entender uma coisa, das duas uma. Ou o nome de Deus é glorificado por nosso intermédio, porque Jesus diz isso, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Ou o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por nossa causa, como diz Paulo. Ou nós glorificamos o nome de Deus, ou nós fazemos com que o nome de Deus seja blasfemado. Algo aconteceu em algumas profecias, proferidas por alguns líderes evangélicos, que não aconteceu. E infelizmente isso levou alguns incrédulos a blasfemarem o nome de Deus. Eu sei que essa pessoa, ela vai comparecer diante de Deus e prestar contas diante de Deus pelo que ela falou. Ela disse, o Deus de vocês, cristãos, é um Deus medíocre, e falou um palavrão. Chamou Deus de um palavrão. Mas isso aconteceu, segundo essa pessoa, vocês nos disseram que ia acontecer isso, por que não aconteceu? Porque falaram o que Deus não mandou falar. Porque se Deus tivesse mandado falar, tinha acontecido, tinha se cumprido. Foi Deus que falou ou não foi? Foi querer aparecer-se diante dos outros? O que aconteceu? Porque eu tenho certeza, se Deus tivesse mandado falar, teria acontecido. Deus não erra. Deus não se engana. E nós precisamos ter cuidado, sabe? Se Deus falou, a gente pode falar. Eu lembro de uma vez, pastoreava uma igreja, um filho de uma irmã faleceu. E alguém que mora no outro país, brasileiro, mas mora no outro país, ligou lá, e aquele negócio todo, põe o celular no ouvido do rapaz, porque Deus profetizou que ele vai ressuscitar. E não houve ressurreição alguma. Foi Deus que falou. Se fosse Deus que tivesse falado, o rapaz teria levantado. Tenho certeza disso. Porque Deus tem poder para ressuscitar um morto. Se não aconteceu, a culpa não é de Deus. Mas o povo joga a culpa em Deus. Cadê o Deus de vocês? Cadê o Deus? Cadê o Deus? Cadê o Deus? E às vezes Deus não tem nada com isso. Santificado seja o teu nome. Santificado seja o teu nome. O pedido aqui é para que o caráter santo e bondoso de Deus seja reconhecido, seja respeitado entre os homens. O profeta Isaías, ele faz uma oração a Deus e ele pede a Deus que Jerusalém voltasse a ser um motivo de louvor na terra. Nós precisamos orar e pedir que Deus faça com que a igreja de Jesus, a noiva de Jesus, volte a ser novamente um motivo de louvor na terra, honrada, respeitada, que conte com a simpatia até dos incrédulos, como era a igreja lá no começo. Precisamos pedir isso a Deus, mas não só orar, mas da nossa parte fazermos com que isso também aconteça. Aí o nome de Deus vai ser honrado entre os gentios. Santificar o nome de Deus significa honrar o próprio Deus. Significa vivermos de uma maneira que a santidade de Deus se manifeste em nós, os seus filhos, e as pessoas vejam. Mas Jesus disse que a gente tem que pedir assim, santificado seja o teu nome. O nome na Bíblia se refere muitas vezes ao caráter da pessoa. É por isso que Deus andou mudando o nome de algumas pessoas, de Abrão para Abraão, de Sarai para Sara, de Jacó, que é o mais conhecido, para Israel. Então, quando a gente diz, seja santificado o teu nome, a gente está dizendo que nós devemos viver de tal maneira que o próprio Deus seja santificado através da sua igreja
e as pessoas possam ver Deus através de nós. Outra petição aqui é: venha o teu reino. O reino de Deus, não é o reino de homens. É o governo de Deus sobre nós. E não apenas governos de homens que passam, que muitas vezes enganam, que muitas vezes interesse próprio. Mas é o governo de Deus: venha o teu reino, o reino celestial, e não o reino deste mundo. O reino cujo rei é Deus e não homens. Aquele ladrão que morreu ali ao lado de Jesus Cristo, ele entendeu isso. Quando ele disse: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Ele estava morrendo, não tinha mais nada para viver aqui na terra. Ele entendeu que o reino de Jesus Cristo não era deste mundo. Aquilo que Jesus falou para Pilatos: o meu reino não é desse mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, os meus ministros iam se empenhar para me salvar. Mas o meu reino não é deste mundo. Nós devemos ansiar e lutar pelo reino de Deus e não por reinos humanos, pelos quais alguns estão brigando e até colocando acima do reino de Deus. Aquilo que nos une tem que ser mais forte do que aquilo que nos separa. E o que nos une é o amor de Deus. Tem que ser mais forte entre nós. Não podemos permitir que outras coisas ocupem esse espaço. O reino de Deus é Deus reinando em nosso coração. É cada um de nós simplesmente obedecendo a Deus, porque Ele é o Rei. É Deus sendo soberano sobre a nossa vida e sobre as nossas vontades. Nós somos súditos desse reino. Ele, Jesus, Ele, Deus, nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho, para o reino de Jesus. Não para sermos reis, mas para sermos súditos, porque rei só tem um e é Ele. Ele fala e a gente obedece. E Ele diz que nós devemos nos amar uns aos outros. E nós temos que obedecer. Eu devo renunciar a mim mesmo como súdito. Eu devo renunciar à minha própria vontade como súdito para fazer a vontade de Deus. Abriu mão da sua glória. E nós sabemos por quê. Para fazer a vontade de Deus, Jesus foi obediente até a morte, morte de cruz. Ele abriu mão de tudo. Ele era cheio de direitos. Ele abriu mão de todos os seus direitos para nos dar a salvação, para nos conceder a vida eterna. Faça-se a tua vontade, assim na terra como é no céu. Isso fala de submissão completa a Deus. Senhor, eu tenho a minha vontade, mas eu quero abrir mão da minha vontade, para que a tua vontade seja feita na minha vida. Isso é a verdadeira oração para dizer: faça-se a tua vontade. É uma submissão completa a Deus. Infelizmente, nós estamos vivendo um tempo em que a obediência está fora de moda. Os filhos não querem mais obedecer os pais. Alunos não obedecem mais os professores. Está assim, está fora de moda. Mas nós temos que obedecer a Deus, queiramos ou não. Temos que viver uma vida de obediência a Deus, porque isso é um ensinamento bíblico. Então, lá no céu, a vontade de Deus é feita de forma perfeita. E é assim que deve acontecer também na nossa vida. A vontade de Deus, ela é soberana. Agora, muitas vezes, a vontade de Deus é ativa. Outras vezes, é permissiva. Então, nós vemos, por exemplo, Deus permitindo o inimigo tocar na vida de Jó. E às vezes Deus permite determinadas coisas acontecerem, não é para o nosso mal, é para o nosso bem. Porque quando Jó, no fim ali já do seu livro, ele chega para Deus e ele diz, quase que assim, foi duro, foi difícil passar pelo que eu passei, mas valeu a pena. Porque antes eu te conhecia de uma forma, agora eu te conheço de outra completamente diferente. Deus nos ama.
Deus nos ama. E Ele sempre faz o melhor, o que for melhor para nós, desde que estejamos debaixo da sua santa vontade. Lembrando que a vontade de Deus, como diz a Bíblia, é boa, é perfeita e é agradável. Agora, por que muitas vezes nós não queremos aceitar a vontade de Deus sobre as nossas vidas? É porque muitas vezes a gente quer impor a nossa própria vontade. Mas eu volto a dizer, Deus não erra, Deus não se engana. O que terá de acontecer, vai acontecer. Algumas pessoas estão vivendo preocupadas demais, ansiosas demais, por causa desse cenário político. Deus ainda está trabalhando, Deus está fazendo a sua vontade, nem tudo se encerrou, nem tudo se acabou. A gente não sabe o dia de amanhã, a gente não sabe o dia depois de amanhã, mas a gente sabe de uma coisa: aconteça o que acontecer, está no controle de Deus. Seja o que eu quero, seja o que eu não quero. E eu tenho que me submeter à vontade de Deus e dizer, mesmo que eu não entenda, se eu não entendo porque está acontecendo isso, mas eu creio que Tu és Deus, Tu és soberano, Tu tens o controle de todo o universo nas Tuas mãos. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. Nós estamos dispostos a dizer isso para Deus, aconteça o que acontecer? Seja feita a Tua vontade, assim na terra como é no céu, porque a Tua vontade é boa, é perfeita e é agradável. Meus irmãos, nada acontece sem o consentimento de Deus. No Evangelho de João, capítulo 19, os versículos, a partir do versículo 18, quando Jesus está ali diante de Pilatos, Pilatos, ouvindo a declaração de que Jesus havia dito que ele era filho de Deus, ficou mais atemorizado. Aí ele entra no pretório, pergunta a Jesus de onde tu és. Jesus não dá resposta. Aí Pilatos adverte: não me respondes? Olha o que Pilatos diz: não sabes que eu tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Herodes achava que ele era a autoridade máxima ali no pedaço. Aí Jesus Cristo diz para ele: nenhuma autoridade teria sobre mim se de cima não fosse dada. Nem um ser humano tem autoridade sobre qualquer circunstância, sobre qualquer pessoa, se essa autoridade não for concedida por Deus. Porque é Deus e não qualquer ser humano que tem o controle de todas as coisas em suas mãos. E nós precisamos entender isso. Pilatos se achou, mas Jesus diz: olha, você só está sendo um instrumento nas mãos de Deus para que a vontade de Deus seja cumprida. Eu estou indo para a cruz e eu vou para a cruz porque essa é a vontade de Deus para a minha vida e para a humanidade que Ele quer salvar. E eu vou até o final. Esta era a vontade de Deus. E a gente sabe que o próprio Senhor Jesus Cristo sofreu, para fazer a vontade de Deus. Filipenses 2, um texto muito conhecido por todos nós. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Ele, sendo Deus, não usou como usurpação ser igual a Deus, antes se humilhou e sofreu e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Então, se Jesus ensinou a pedirmos que a vontade de Deus seja feita na terra, assim como ela é feita no céu, é porque ela pode ser realizada. Senão Ele não nos ensinaria a pedirmos isso. No universo, a vontade de Deus é feita, através de decretos divinos. Deus manda a chuva cair, ela cai. Deus manda o sol brilhar, ele brilha. Deus manda tudo que Deus manda acontece no universo. Mas a vontade de Deus tem que ser feita na vida dos seus filhos, através de aceitação e obediência à vontade de Deus. Sabe o que mais impede a vontade de Deus ser feita na nossa vida? É a nossa própria vontade. A nossa própria vontade. Quando nós deixamos de lado a vontade de Deus para fazermos a nossa vontade. Mas Jeremias vai dizer: enganoso é o coração e desesperadamente corrupto. O nosso próprio coração nos engana. Muitas vezes pomos a mão na testa e dizemos: por que isso aconteceu? Por que eu fiz isso? Por que eu permiti que isso acontecesse?
porque o nosso coração nos engana. Tem um outro pedido aí que, esse aqui a gente pode até passar mais rápido. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Isso aí a gente não tem problema, mas precisamos entender que é Deus quem supre todas as necessidades nossas. É Deus. Se Deus reter a chuva por 2, 3, 4, 5 anos, não tem um ser humano na face da terra, não tem tecnologia, não tem conhecimento humano, não tem nada, absolutamente nada, que possa suprir as nossas necessidades, principalmente na questão do alimento. Basta Deus reter aí 5, 10 anos, acabou-se. É Deus quem supre as nossas necessidades. Então, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Nós temos o exemplo lá de Israel no deserto. Era Deus que mandava o maná. Foi Deus quem supriu a necessidade do seu povo. E Jesus Cristo disse que nós não devemos andar ansiosos de coisa alguma. Está bem aqui no capítulo 6. Precisamos ficar ansiosos quanto o dia de amanhã. O dia de amanhã pertence a Deus. Nós não podemos mudar 45 centímetros no curso da nossa vida. O futuro está nas mãos de Deus. Isso para mim dá segurança. Eu não confio em homens. Não confio. A Bíblia diz para a gente não confiar. Maldito homem que confia no homem. Agora, bendito o homem que confia em Deus. Porque ele sim. Ele tem o poder sobre o futuro. O ser humano não tem. Depois Jesus nos ensina a pedirmos, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Interessante aqui, Jesus retoma o tema lá no capítulo, nos versículos 14 e 15, que eu não li, mas ele volta aí a esse tema, quando ele diz: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai perdoará as vossas ofensas. Então, nós devemos perdoar para podermos ser perdoados. E eu fico pensando, principalmente nessa época, quantas pessoas cristãs estão precisando pedir perdão a alguém? Estão precisando oferecer o perdão a alguém? Porque foram magoadas, ou porque magoaram, porque foram ofendidas, ou porque ofenderam. Precisamos aprender a não nos humilhar e chegar e dizer: meu irmão, minha irmã, eu vim aqui te pedir perdão. Porque aconteceu isso. Mas foi essa pessoa que me ofendeu. Mas Jesus Cristo disse: você sabe que teu irmão tem alguma coisa contra ti, vai lá. Para Jesus o importante não é quem ofendeu, quem foi ofendido, é que haja reconciliação. Porque foi para isso que Jesus morreu, para nos reconciliar com Deus e nos reconciliar uns com os outros. Então, isso é o mais importante. Escrevendo aos Efésios, no capítulo de número 4, e o versículo de número 3, o apóstolo Paulo, ele diz o seguinte, eu vou ler do versículo até o 3, rogo-vos, Paulo diz, rogo-vos, pois eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de um modo digno da vocação a que foste chamados, com toda humildade, com toda mansidão, com toda paciência, suportando-vos uns aos outros em amor. Agora o que ele diz no verso 3, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Cada um de nós temos que nos esforçar diligentemente para preservarmos a unidade que foi nos dada pelo sangue do Cordeiro, pelo sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos que lutar, nos esforçar diligentemente para mantermos essa unidade tão preciosa que Deus nos concedeu. Nós precisamos perdoar como Cristo nos perdoou. E o perdão de Deus não está baseado em nós, porque nós somos bonzinhos, porque nós merecemos. Está baseado na sua graça, na sua misericórdia. Ele nos perdoa, não porque merecemos, mas porque Ele é bom.
Agora, de acordo com Jesus Cristo, quando ele fala aqui, se, né, perdoardes aos homens, Deus perdoa. Se não perdoardes, Deus não perdoa. Lá no capítulo 18, ele volta a esse tema, falando de um homem que devia uma conta impagável, uma dívida. Ele tinha uma dívida impagável, ele não tinha como pagar, mas ele implora ao seu Senhor, se o Senhor o perdoa. Depois ele encontra um conservo que devia uma mixaria, que também pede perdão, ele não perdoa. O Senhor mandou chamá-lo e disse: olha, eu te perdoei e você não perdoou o seu próximo, então porque você não perdoou ele, eu também não te perdoo mais. Nós precisamos pensar nisso. Essa parábola está se referindo à dívida que nós tínhamos com Deus, impagável, e Deus nos perdoou, apesar de nós. E nós temos que nos perdoar uns aos outros, porque somos irmãos. Gostei disso aqui, eu não sei quem é o autor, mas alguém já disse o seguinte: perdão é dar chance para o irmão nascer de novo na minha história, como se ele não tivesse nenhuma história. É deixar ele brotar no coração da gente, é oferecer a ele um ponto de partida na minha vida. Perdão é esquecer. Tinha uma cristã, ficou muito conhecida por esconder judeus, no tempo em que os judeus estavam sendo perseguidos pelo nazismo, Corrie ten Boom. Ela dizia que Deus pegou os nossos pecados, jogou num lago e colocou uma placa lá: proibido pescar. Perdão é esquecer, é jogar lá e esquecer, não trazer de volta. Aí finalmente Jesus termina dizendo: e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do maligno. A tentação, ela vem do maligno para nos conduzir ao pecado. E Jesus incluiu esse pedido aqui porque ele sabia que era uma prova muito difícil para quem a enfrenta. O escritor aos Hebreus vai dizer que Jesus foi tentado em todas as coisas, mas sem pecar. Mas porque ele foi tentado em todas as coisas, ele nos compreende, ele se compadece de nós. E por isso nós precisamos pedir a Deus: nos livra do maligno. Então Satanás, através da tentação, através do engano, através da mentira, ele pode transformar algo legítimo em pecado. Jesus estava com fome e ele disse: você está com fome? Então transforma essas pedras em pães. Mas Jesus não deu ouvidos. Muitas vezes a coisa pode até ser legítima, mas se não vem de Deus, não deve ser aceito por nós. Temos que fazer como Jesus Cristo fez. E aí o texto termina dizendo, a oração termina dizendo: pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Então Jesus retoma a adoração lá inicial. E ele diz que nós temos que reconhecer que o reino, o governo, o poder e a glória são única e exclusivamente de Deus e de mais ninguém. Somente a Deus pertence o poder, o reino e a glória. Meus irmãos, como eu disse no início da minha palavra, essa minha palavra não é a favor ou contra partido A, partido B, nem a favor ou contra dos seus candidatos. Ela é a favor da igreja. Essa minha palavra é a favor da igreja e contra tudo que possa querer causar divisão à igreja. Não está na minha mente nenhum candidato, não está na minha mente nenhum partido. Não estou falando de A, nem de B, nem de C. Não sou contra nem a favor. Vou repetir, sou a favor da igreja e contra tudo aquilo que possa querer nos separar. A igreja brasileira não está bem. Nós cristãos não estamos vivendo como deveríamos. Na pandemia, muitos se afastaram, outros se acomodaram. Para não termos aglomeração, nós dividimos. Uma parte vem pela manhã, agora eu estou falando dessa igreja aqui, local. Parte vem pela manhã dos irmãos, parte vem pela noite, que aí não tinha aglomeração. Aí a pandemia acabou, mas
parece que ainda continuou. Alguns só vêm naquele período, outros só vêm naquele período, outros nem voltaram mais. Deus tenha misericórdia de nós, porque nós não estamos bem como verdadeiros cristãos. Lá em Jeremias capítulo 12, o versículo de número 5, o contexto lá é outro, mas a gente pode pegar o princípio. Jeremias diz: se você não consegue competir com quem corre a pé, como é que você vai competir com quem corre a cavalo? Se um vírusinho, uma pandemia de nada, fez esse estrago na vida de alguns cristãos, imagina quando vir aí uma perseguição, porque virá. Estou dizendo agora, nem depois, eu não sei, mas virá, a Bíblia diz isso. Quando as coisas começarem a ficarem mais difíceis, conforme a palavra de Deus diz, se não conseguimos competir com quem corre a pé, uma pandemia, imagina quando o anticristo aparecer, se nós estivermos aqui. Talvez seja por isso que Jesus Cristo disse que se Deus não tivesse abreviado aqueles dias, ninguém seria salvo. Precisamos zelar mais pela nossa fé. Precisamos zelar mais pela nossa vida cristã, pela nossa alma, pela nossa eternidade. Precisamos zelar mais uns pelos outros. Nos amar mais, nos perdoar, vivermos juntos, vivermos unidos. Mesmo que algumas coisas sejam completamente diferentes umas das outras. Eu quero encerrar a minha palavra pedindo para nós analisarmos melhor a nossa vida cristã à luz da palavra de Deus. De textos como esse aqui de Mateus 6, como eu acabei de ler. Mas eu não posso deixar de ler aqui, pelo menos mais 2 textos para eu encerrar, em Romanos. No capítulo de número 12, a partir do verso 9, Paulo diz assim: o amor entre nós seja sem hipocrisia. Detestai o mal, apegando-vos ao bem. Olha o que ele diz: amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. A nossa preferência deve ser os irmãos e não outras pessoas. Preferindo-vos uns aos outros e dando honra uns aos outros. No zelo, irmãos, não sejais remissos. Sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança. Sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Compartilhar necessidades dos santos e praticar hospitalidade. Abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Não é se alegrar com o choro do outro e nem chorar por causa da alegria do outro, mas é alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de serdes orgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se até mesmo, o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Depois dos versículos 8, 9 e 10 do capítulo 13. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor, com que vos ameis uns aos outros. Pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Pois isto: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e se qualquer outro mandamento, tudo nessa palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E no capítulo 14, acolher é o que é débil na fé, não porém para discutir opiniões. Um crê que de tudo pode comer, mas o débil como legumes. Quem come não despreza o que não come, e o que não come não julgue o que come, porque Deus o acolheu. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para o seu próprio Senhor estará em pé ou cai, mas estará em pé porque o Senhor é poderoso para o suster. Um faz diferença entre dia e dia, outro julga iguais todos os dias. Cada um tem a opinião bem definida em sua própria mente.
Quem distingue entre dia e dia, para o Senhor faz, e quem come, para o Senhor come, porque dá graças a Deus. E quem não come, para o Senhor não come, e dá graças a Deus. Porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos, se morremos, para o Senhor morremos. Quer pois vivamos ou morramos, todos nós somos do Senhor. E foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e ressurgiu, para ser Senhor, tanto de mortos como de vivos. Tu, porém, porque julgas a teu irmão, e tu, porque desprezas o teu, pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus. Como está escrito, por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo o joelho e toda língua dará louvores a Deus. Assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Que Deus nos abençoe e que Deus continue, nos conduzindo debaixo da sua graça, da sua misericórdia e do seu amor. Senhor, nós queremos te agradecer pelo Senhor Jesus Cristo. Nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu próprio caminho, fazendo o que era da sua própria vontade. Mas aí o Senhor, através do seu sacrifício, nos trouxe de volta para junto de si. Nos reconciliou com o Pai e nos reconciliou uns com os outros. Queremos te pedir perdão quando muitas vezes nós quebramos essa unidade, essa reconciliação que o Senhor nos concedeu através do seu sacrifício, das suas dores, da sua morte. Pedimos perdão, Senhor, quando nós permitimos que outras pessoas se coloquem acima do Senhor Jesus em nossa vida. Quando nós permitimos que outras coisas nos separem acima do amor que nos une. Ó Deus, continua trabalhando em nossas vidas, em nossos corações. Não sabemos, ó Deus, nada sobre o dia de amanhã, nada. Mas o amanhã não nos pertence, o amanhã pertence ao Senhor. Que possamos dormir em paz, sabendo, ó Deus, que o Senhor tem o controle de tudo em tuas mãos, que não andemos ansiosos de coisa alguma, como diz a tua palavra. Possamos confiar em ti, como nós muitas vezes cantamos, possamos descansar no Senhor. Muito obrigado, porque tu és o nosso Deus. Te agradecemos pelo sacrifício de Jesus. E essa noite nós estamos aqui para mais uma vez nos lembrarmos do que Ele fez por nós. Participando da ceia do Senhor. Que o Senhor esteja visitando o nosso coração nesse momento. E se há algum pecado ainda em nossa vida, se há ainda algum pedido de perdão, se há algum oferecimento de perdão, que seja feito antes de participar da ceia. Mas se por acaso, ó Deus, não houver possibilidade de fazer isso, que essa pessoa possa participar sim da ceia, com compromisso com o Senhor, de que vai, ó Deus, procurar a pessoa ofendida ou a pessoa que ofendeu, para a reconciliação. É isso que o Senhor quer. E nós te amamos tanto, que nós queremos viver para fazer a tua vontade. E te pedimos então que o Senhor nos abençoe nisso, em nome de Jesus. Amém. Quero chamar aqui.